Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Preparamos para esta semana aqui uma breve reflexão a respeito da disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Esta passagem que nós vamos pontuar na noite de hoje, ela foi desenvolvida por Leon Denis há mais de 100 anos, em uma de suas obras, intitulada O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E mais recentemente, em uma das revisões após os 100 anos da publicação desta obra, vários autores espíritas puderam traçar uma contribuição, cada um a seu tópico, e puderam acrescentar nesta obra, sem mudar a essência dela, características que estão um pouco mais atualizadas, sem perder a colocação e a percepção e o sentimento da seara espírita. Muito bem. Emmanuel, ele tem uma frase que ele deixou gravada pelo Chico, dizendo que novo pensamento cria a vida que procuramos, e através do reflexo de nós mesmos. Então, para explorar um pouquinho este pensamento, nós vamos observar que nós, seres espirituais, que temos um corpo, somos proprietários de um corpo físico, neste momento em que nos encontramos aqui, nós temos uma função muito importante, que é o pensamento. O pensamento é uma estrutura de criação, e a cada pensamento uma possibilidade de criação. E obviamente, à medida que esses pensamentos vão construindo essas possibilidades, vão também expressando o nosso reflexo, aquilo que nós somos. Então, sucintamente, nós somos reflexo daquilo que pensamos. Então, toda a nossa estrutura de pensamento reflete em nossas atitudes e nossos comportamentos. E é assim que nós somos. De qualquer forma, o pensamento, ele tem uma construção. E de qualquer forma, esta construção está ligada à nossa individualidade. Então, cada um de nós somos uma expressão única no universo. Não existe uma cópia, não existe um clone que pensa exatamente ou que cria exatamente por meio de seus pensamentos aquilo que nós somos. Ora, se isso é verdade, então nós já temos que entender que o consenso, ele existe quando um cede em relação ao que o outro apresenta. Porque é muito difícil as duas pessoas pensarem da mesma forma. Nós podemos ter objetivos comuns, mas igualdade de pensamento é muito difícil de nós realmente expressarmos. A nossa individualidade, ela passou por um processo e passa ainda por um processo criativo. Então, quando nós dissemos que os espíritos, segundo o livro do Espírito, os espíritos, mostra que o espírito, ele é criado simples e ignorante, significa que esta ignorância e simplicidade está pronta para aprender, para evoluir. Então, toda a natureza espiritual que se encontra na humanidade está num processo transitório. Cada um no seu momento, cada um ao seu tempo, cada um à sua maneira e à sua forma.
Nós, seres humanos, vivemos em sociedade. Nós somos gregários, nós não conseguimos viver como ermitões. E por conta disso, a vida em sociedade traz a condição de construirmos experiências que se sobreporão à nossa individualidade. Ou seja, a individualidade, ela receberá resultados dessas experiências, aplacando a ignorância e construindo uma complexidade dentro da natureza mais simples que o espírito possa ter. E tudo isso imantado por um processo. E essa imantação está relacionada com o processo da criação divina. Então nós podemos expressar que esta construção amorosa, ela também é a expressão da criação divina. Se nós pudéssemos expressar não só a inteligência, mas construir a ideia de que a existência, ela tem algo muito mais elevado do que só inteligência, nós poderíamos dizer que a inteligência, ela cria com amor. E nós observamos isso até no seio das famílias, não é? Porque as famílias, quando elas são construídas, quando elas estão sendo, vamos dizer assim, concebidas pelas pessoas, elas se unem por um processo. E na grande maioria das vezes, esse processo está imantado pelo amor. A força de coesão que traz um ser em relação ao outro, muito próximos, a nível de compactuar sentimentos, a nível de desenvolver a parcimônia, só pode estar imantada pelo amor. E essa individualidade, então, ela vai adquirir virtudes. E vai construir essas virtudes num processo escalar, relacionada com a infinitude das possíveis vivências. E essas possíveis vivências vão estar relacionadas principalmente com o aprimoramento, com um burilamento pessoal. Então, de qualquer forma, nós somos a expressão daquilo que pensamos. E o que pensamos constrói um mundo de possibilidades que é capaz de fortalecer a nossa individualidade. E veja, o fortalecimento da individualidade, ele pode ter uma polaridade. Ele pode ser muito positivo, mas ele pode ser também, infelizmente, negativo. E este alimento, resultado deste processo, é o que reflete a natureza do ser. Reflete aquilo que nós somos. E na grande maioria das vezes, quando as pessoas ou os seres humanos, eles tentam se espelhar no outro, eles buscam dentro da sua natureza a criação do seu próprio reflexo. É construir para si aquilo que é tomado como uma referência na sua mente, na sua concepção de ser. Por conta disso, nós vamos observar que o pensamento, ele não é simplesmente um evento passivo. Então, cuidado, porque tudo que nós pensamos são forças criadoras. A nossa desatenção em relação ao pensamento não o torna menos criativo do que a nossa concentração sobre ele. Porque o pensamento está atrelado à natureza do espírito, a maneira como o espírito fortalece a possibilidade de aprender. Portanto, o pensamento é uma força criadora. O pensamento cria. E o pensamento, ele molda tanto a nossa realidade interna, que seria, entre aspas, o caráter, quanto a nossa influência no mundo.
Então, nossa estrutura interna pode construir tudo o que está ao nosso redor. Então, quando nós trabalhamos uma psicosfera que ela é realmente densa, é porque a nossa estrutura interna proporciona a criação de uma psicosfera densa. E essa psicosfera densa, ela vai se relacionar com tudo que é de natureza densa que se encontra ao nosso redor. E se a nossa essência estruturada estiver com uma natureza sutil, toda a psicosfera ao nosso redor também se tornará sutil. Então veja, nós da Seara Espírita temos a crença de que a oração tem um poder construtivo. E tanto é verdade que se a oração tem um poder construtivo e o indivíduo consegue levar o seu pensamento às hostes mais sutis, ele está construindo um equilíbrio entre a sua própria natureza e entre a natureza que está ao seu redor. E assim começa o princípio da cura. É assim que este princípio nos auxilia, a arrefecer essa densidade que está estruturada dentro da nossa integridade mais profunda da alma. E aí nós vamos observar que a ação criadora do Espírito, ela proporciona a construção da alma. Ou seja, o Espírito modela o seu invólucro fluídico. E nós, espíritos, nós temos um invólucro antes do nosso corpo físico. E este invólucro, ele é modelado conforme a natureza dos nossos pensamentos. Então, se o pensamento tem uma força criadora, e se ele modela essa estrutura mais próxima à essência sutil da nossa condição de consciência, que é o nosso espírito, o nosso eu, nós podemos construir processos patológicos se os nossos pensamentos não forem pensamentos de elevação. E quando isso acontecer, estiver refletido em nosso corpo, fisicamente temos uma doença. E que na grande maioria das vezes e dos casos, ela não nasce no corpo físico. Ela está enraizada neste modelo construído na alma. Imagine que nós, que aqui nos encontramos hoje, presencialmente na matéria, somos seres transcendentais desde muito tempo atrás. Imagine que essa transcendência traz conosco verdadeiros aprendizados que modelaram a nossa estrutura. Então, tudo que nós somos tem um reflexo deste modelo mais sutil entre o nosso espírito e o nosso corpo físico. Pensamentos cuja nobreza são elevadas, eles, além de ser construtivo, eles vão gerar um corpo fluídico, que conhecemos na seara espírita como perispírito, harmonioso. Entretanto, pensamentos frívolos, egoístas ou negativos, eles podem gerar formas desequilibradas e uma atmosfera de fealdade moral, trazendo para este corpo fluídico condições que se refletirão futuramente no próprio corpo físico. A causa inicial, como eu disse a vocês, está relacionada com o pensamento, porque ele é visto sempre como causa inicial da nossa elevação ou do nosso rebaixamento. E olha que coisa interessante,
O pensamento, ele precede a palavra e a atitude, ou seja, a ação. Então, portanto, nós pensamos muito mais rápido do que nós falamos ou do que nós nos comportamos com atitudes. O pensamento, ele não deixa de ser o motor de todas as descobertas de todas as coisas, sendo elas boas ou sendo elas não tão boas. Qual é a proposta para isso? Como nós podemos trabalhar essa questão? Não é só uma questão de mudança de hábito, é uma questão de propor uma renovação do que está formado nas memórias mais profundas de nossa alma. Ou seja, é muito importante que cada um de nós, ao seu modo, ao seu jeito, desenvolva uma disciplina. E disciplina não é simplesmente evitar fazer coisas. Disciplina é iniciar pelo policiamento do pensamento. Porque quando você estiver fazendo qualquer coisa em termos de atitude, ou em termos de ação em palavras, você já pensou. Esta questão de, eu falei sem pensar. Isso não é verdade. Não é assim que funciona. E isto vai construir, então, um processo de autocontrole. Ao longo de uma semana, de um mês, de um ano, de 2 anos, às vezes ao longo de muitas vidas. Por isso, o processo de reencarnação é um processo longevo. Não acaba na próxima. Esta não é a última. Então, não vamos ter pressa, não vamos nos afobar e nem nos atropelar em termos de comportamentos e atitudes, pensamentos, e muito menos se flagelar. Porque cada um de nós se encontra num estágio evolutivo. Vai aprender à medida que as coisas aparecem à sua frente. Essas coisas aparecerão à nossa frente à medida que nós decidirmos pelo lado de cá ou pelo lado de lá. Ou seja, as decisões nos levarão a colher esses resultados. Essa disciplina é uma proposta de fiscalização, de um policiamento constante da nossa própria mente, rejeitando ou substituindo pensamentos inferiores. Então, todas as vezes em que eu estiver acometido de algo relacionado com o rancor, com o ódio, com um senso de julgamento, com um senso de certo, que parece ser só o meu, antes de tomar qualquer atitude e antes de construir uma culpa, é construir a ideia de que eu posso revisitar a minha mente, eu posso buscar a substituição desses pensamentos, e eu posso rejeitá-los. Este processo de rejeição ou de substituição, ele acontece após nós compreendermos não só o meio, mas nos compreender em relação ao meio. Esse é o exercício. A compreensão não é só do outro, eu preciso me entender. E esse é um exercício que cada um de nós pode desenvolver, sem esforço, não paga nada, não precisa de livro de autoajuda. Precisa desenvolver a condição e o senso de revisitar os seus pensamentos antes das atitudes e dos comportamentos. Lembrar que a emoção, ela não é o fim, ela é o meio que ocasionará um resultado. E todas as vezes que eu decido, no calor de uma emoção, eu vou colher um resultado que depois me trará insatisfações. E essas insatisfações construirão um processo de culpa, o que não é nada bom para nenhum de nós. Construir nesta disciplina foco em ideais elevados. Olhar toda a natureza com bondade, justiça e amor, o que também não é muito fácil.
Porque principalmente quando olhamos pelo âmbito ou pelo ângulo da justiça, talvez a nossa justiça não seja a justiça do outro. E lembrando que nós vivemos em sociedade, temos que nos policiar em relação a isso. O simples fato de externar um ponto de vista emocionado, ou nervoso, ou arbitrário, faz com que todo este processo aqui caia por terra. Então, para dar certa disciplina, precisamos de foco. E, obviamente, não é? Diz que é o hábito que faz o monge, não é verdade? Então, logicamente, a disciplina constante do pensamento, ela vai acabar se tornando um hábito. Neste caso, um hábito mental. Que, ao longo dos resultados colhidos, né, ofertará uma reforma do caráter de modo muito profundo. Disciplina, essa é a palavra. E aí, como consequência, como eu disse, é possível construir um processo de reforma. E aí nós vamos observar que esta reforma é resultado de um processo lógico e ainda inevitável, relacionado à disciplina do pensar. Como eu executo, como eu exerço o meu pensamento. E o caráter, então, que o caráter expressa a nossa realidade, e para cada situação, a realidade se expressa de maneira diferente. Portanto, o nosso caráter, ele se modela ao meio em que nós estamos, né? Ele vai se tornar a soma destes hábitos, relacionados com as tendências que nós vamos então adquirir por essas experiências, e que estarão somadas nas memórias e raízes mais profundas do nosso espírito. Quando nós buscamos o controle da fonte, neste caso o pensamento, né, nós buscamos também controlar as nossas manifestações externas, e as mais relacionadas conosco são as palavras e as atitudes. E na grande maioria das vezes nós mais falamos do que depois fazemos uma atitude mecânica, física. Então, se o primeiro passo já está aqui, com certeza quando decidirmos a ação, muitas coisas deixaríamos de fazer, o que melhora a nossa tendência em trabalhar essa questão do senso de julgamento sobre tudo o que está ao nosso redor, e também ligado ao senso de julgamento a nós mesmos. Um pensamento disciplinado, ele vai construir ações morais corretas. E essas ações morais corretas acabarão por fortalecer as qualidades da alma, que são conhecidas por virtudes. Então as virtudes, elas expressam a qualidade da alma de cada um. Quanto mais eu construo as virtudes, mais eu atenuo os vícios. E é interessante, não é? Porque quando nós queremos alguma coisa, quando nós desenvolvemos a atitude, vocês podem observar, né, que o indivíduo que ele desenvolve o vício crônico, ele começa com um simples consumo de algo. Imaginem, por exemplo, que após o terceiro ou quarto copo de cerveja, aquele que está ligado a este processo de alcoolismo, ele não sente o mesmo prazer de tomar a cerveja do primeiro copo. Percebe? Se ele não sente o prazer depois do terceiro ou do quarto copo, por que ele continua tomando? Porque de verdade, esta condição, ela fortalece o que deveria ser qualidades, como simplesmente a condição de imperfeição,
que é da nossa natureza. E somos assim. Trouxemos isso conosco na simplicidade e na ignorância da criação divina. Então, esse exercício, não é? Ele possibilitará, desde que cada um de nós estejamos propostos à construção desse processo. E isso nos coloca numa posição realmente delicada. Por quê? Nós teremos que deixar a nossa vitimização, que é da nossa natureza, e assumir a responsabilidade por aquilo que pensamos e que se reflete na nossa aparência e na existência, entre atos e comportamentos. E dessa forma, então, a construção desse processo de reforma não é pura e simplesmente uma negação sobre algo. Eu faço, não vou fazer mais isso, mas eu continuo sofrendo aqui dentro. Então eu deixei de ter o comportamento, mas eu não deixei de pensar e buscar uma satisfação na imperfeição daquilo que eu expresso. Isso também é tão ruim quanto fazer a prática do ato. Bom, esta construção nós temos que fazer praticamente juntamente com a sociedade. Nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Porque à medida que nós nos expomos ao ambiente, nós estamos sujeitos a todo o intempério que o ambiente poderá realmente nos proporcionar. E aí que vem a maestria que cada um tem que desenvolver. Tem que saber lidar com isso, mas não com o que a vida lhe apresenta. Lidar com isso se posicionando quando a vida lhe apresentar situações de natureza que não são agradáveis e que precisarão ser resolvidas e que na grande maioria das vezes nós não podemos transferir para outro. Temos que assumir e resolver por nós mesmos. Com isso tudo, queria trazer para vocês a ideia de que o ser humano, ele praticamente é o arquiteto do seu destino, né? Além do destino, também do seu caráter, porque através das qualidades desse caráter e do que ele escolhe pensar, ele faz uma construção de busca sobre a perfeição como deveriam ser as coisas. Eu deixo essa reflexão para vocês na semana, né? Mais uma vez agradecendo pela atenção de todos. Nós temos que lapidar a nossa estrutura espiritual, porque esta roupa nós vamos deixar aqui. Mas a nossa estrutura vai nos acompanhar pela infinitude das eras. Muito obrigado, tenha uma excelente semana.